O governo australiano tem usado repetidamente helicópteros, metralhadoras e outros equipamentos, e gastou $70 mil para contratar caçadores profissionais para caçar cabras selvagens. A razão para isto é que existem mais de 6 milhões de cabras selvagens na Austrália, concentradas principalmente em Nova Gales do Sul. Eles competem por pastagens e comem vegetação que alimentaria e abrigaria animais nativos. A longo prazo, isto poderá levar a um declínio na diversidade vegetal e representa um risco de desertificação em muitas áreas agrícolas. As perdas agrícolas chegam a $20 milhões por ano, por isso o trabalho destes caçadores é extremamente crucial. Especialmente durante a estação seca, estas cabras migram frequentemente para as barragens em torno das explorações agrícolas, afetando o abastecimento de água para as culturas e o gado. São portadores de doenças, fazendo com que os criadores de gado australianos percam $25 milhões por ano. Caçar cabras selvagens na Austrália é uma tarefa desafiadora e muitas vezes fisicamente exigente. Os caçadores precisam estar bem equipados com armas de fogo adequadas, munições e roupas resistentes para protegê-los dos elementos e de possíveis encontros com arbustos espinhosos. Depois que os caçadores têm uma ideia geral de onde as cabras podem ser encontradas, muitas vezes empregam uma combinação de técnicas para localizá-las. O rastreamento é um método comum envolvendo seguir rastros de cabras, excrementos e sinais de pastagem. Levantamentos aéreos também são utilizados, especialmente em áreas remotas, para obter uma visão mais ampla das populações de caprinos. Quando cabras são avistadas, os caçadores devem se aproximar com cautela para evitar assustá-las. Esses animais são conhecidos por sua agilidade e podem facilmente escalar penhascos íngremes ou desaparecer na vegetação densa. Muitas vezes, é necessária uma combinação de perseguição, paciência e olhar atento para chegar ao alcance de tiro. Depois de caçar as cabras, os caçadores muitas vezes as abatem no local e as trazem de volta à base para assar. As cabras selvagens praticamente não têm predadores naturais na Austrália além dos caçadores, já que este país é cercado pelo mar e não tem grandes carnívoros. Mesmo os dingos, os maiores carnívoros terrestres da Austrália hoje, não caçam cabras com frequência. Inicialmente, as cabras foram trazidas para essa Austrália pelos britânicos em pequenos números no século XVIII. No entanto, a capacidade das cabras selvagens de se adaptarem a novos ambientes é comparável à dos coelhos selvagens. Hoje, estima-se que existam mais de 5,8 milhões de cabras selvagens somente em Nova Gales do Sul. A população caprina pode duplicar a cada 1,6 anos porque pode dar à luz 2 a 3 crias por ano e tem uma forte resistência a ambientes adversos. E é por isso que as cabras se tornaram salvadoras para muitos proprietários de terras da região, enquanto ovelhas e gado morreram. Muitas pessoas compram cabras de fazendeiros em áreas remotas e as criam com cabras boer e cabras loucas. Depois cuidam muito bem deles até atingirem o peso de mercado. Depois de atingir tamanho e peso padrão, a fazenda Burndoo, perto de Wilcannia, no sul da Austrália, vendeu 150 mil cabras a $50 a $70 americanos por cabeça para matadouros no oeste de Queensland e no norte de Victoria. Todos os anos, a Austrália exporta cerca de $150 milhões em carne de cabra para os Estados Unidos, Malásia e Taiwan. É o maior exportador mundial de carne caprina. A indústria da criação de cabras selvagens vale aproximadamente $29 milhões por ano. A Austrália abriga 1,7 milhões de raposas, distribuídas em 80% do continente e em mais de 50 ilhas australianas. Eles são encontrados apenas esparsamente no norte tropical e na Tasmânia. A maioria das raposas vive menos de 4 anos, mas podem caçar muito bem a partir dos 4 meses de idade. Portanto, quando as raposas vivem perto de fazendas, muitas vezes atacam pequenas ovelhas, cordeiros ou aves, como galinhas e patos. Também comem ovos, mesmo quando há bastante comida. Além disso, eles podem transmitir doenças ao gado. Esses fatores levam a uma perda estimada de $120 milhões por ano para a indústria pecuária.
A caça é uma solução que alcança até 77% de sucesso no manejo das populações de raposas nas fazendas. Uma vez no local, o atirador se posiciona em um ponto de observação com visão clara da área. O holofote é então usado para examinar o terreno, procurando o brilho característico dos olhos de uma raposa. Os caçadores costumam usar pedidos de socorro artificiais para atrair raposas para dentro do campo de tiro. Quando uma raposa é localizada, o atirador mira com cuidado, considerando fatores como distância, vento e movimento do animal. Mão firme e paciência são cruciais, pois um tiro bem colocado é necessário para garantir uma morte rápida e humana. O objetivo é acertar a raposa em uma área vital, normalmente no peito ou na cabeça, para minimizar o sofrimento. Nesta caçada, o caçador atirou em 20 raposas em 30 tiros, o que é um bom resultado. A densidade de raposas é sempre maior em áreas florestais, fazendas e perto de áreas urbanas onde há abundância de comida e abrigo. O governo vitoriano estima que existam até 16 raposas por quilômetro quadrado em Victoria. Estima-se também que as raposas causaram mais de 35 milhões de dólares em danos ao danificar sistemas de irrigação e plantações na Austrália. Com uma densidade de apenas 16 raposas por quilômetro quadrado, esta fazenda reduziu significativamente os danos causados pelas raposas. Os resultados são ainda melhores à noite porque as raposas são mais ativas à noite. Com reprodução anual, um período de gestação de apenas 51 a 53 dias e um tamanho médio de ninhada de 4 a 10 filhotes, a população de raposas pode aumentar exponencialmente, formando grandes matilhas em toda a Austrália. A população de porcos selvagens na Austrália é estimada em cerca de 24 milhões, distribuída pelos estados de Victoria, Nova Gales do Sul, Queensland e na parte norte do Território do Norte. Porcos selvagens atacam rebanhos de ovelhas para caçar cordeiros, especialmente recém-nascidos. Eles também competem com o gado, como bovinos, ovinos e outros, por alimentos nas pastagens e danificam cercas, sistemas de irrigação e vários equipamentos agrícolas. Como os porcos selvagens são considerados uma praga, a caça aos porcos é incentivada em toda a Austrália. Foi registrado que um rebanho de 30 porcos selvagens pode desenraizar 5 acres de terras agrícolas em poucas noites, causando danos de até 400 mil AUD. Estima-se que a Austrália tenha gasto até 700 milhões de AUD para limpar águas superficiais e tratar parasitas disseminados por animais, incluindo porcos selvagens. Os porcos selvagens também contribuem para a propagação de uma erva daninha chamada Rhebarba noogura. Esta erva daninha é muito prejudicial para a indústria de criação de ovinos e para a indústria de lã da Austrália, que movimenta 3,2 bilhões de dólares americanos. A caça ao porco é realizada de dia e de noite, no ar e no solo, em áreas identificadas com elevada população de suínos. Uma caçada de helicóptero de 5 horas pode matar mais de 120 porcos selvagens. Os caçadores também são equipados com equipamentos de visão noturna para identificá-los e eliminá-los com mais precisão. Além disso, os agricultores australianos utilizam armadilhas automatizadas equipadas com sensores e câmeras para evitá-los. Eles atraem porcos para armadilhas com sua comida favorita, o milho. Essas armadilhas podem detectar porcos selvagens e enviar alertas em tempo real para os agricultores monitorarem e controlarem remotamente. Cada armadilha grande como essa custa 7.500 dólares e pode ser usada por muitos anos. Normalmente, 20 a 50 porcos selvagens são capturados em armadilhas todas as noites e abatidos na manhã seguinte. Depois da caça e da captura, para onde vai a carne do porco selvagem? Durante cerca de 10 anos, as empresas exportadoras de gado investiram na exploração de carne de porco selvagem no Território do Norte, especialmente na região de Arnhem Land, a leste de Darwin. Os porcos selvagens tornaram-se uma fonte significativa de renda para a população local. Cerca de 800 porcos selvagens são transportados para fábricas de processamento de carne em Queensland todas as semanas,
e os caçadores recebem cerca de $1,60 australianos por quilograma de carne. À primeira vista, os turistas que navegavam pela praia pensaram que as criaturas que nadavam em sua direção eram cães. Mas eles estavam todos errados. Esses são javalis. Eles nadaram por horas no mar. De onde eles vêm? Ninguém sabe. Mas a aparição deles na praia deixou todos em pânico. Nas profundezas do território alemão, ouviram-se tiros, uma guerra intransigente, onde milhões de javalis invadiram a Baviera e como os agricultores alemães lidaram com eles. Os javalis da Europa Central têm pelo áspero, olhos pequenos e dentes afiados ligados a mandíbulas fortes. Esses javalis invasores trazem muitos problemas. Os javalis podem ferir e até matar pessoas. O sudeste da Alemanha tem visto uma presença notável de javalis nas últimas décadas. Javalis invadiram a cidade bávara em uma pacífica manhã de sábado, deixando para trás carros danificados e cercas destruídas. Eles fugiram dos caçadores e causaram problemas para o povo. Os incidentes aumentaram e mais policiais foram enviados para a cidade. Na natureza, os javalis são extremamente resistentes. Eles podem prosperar em quase todos os ambientes e são conhecidos por sua capacidade de comer praticamente qualquer coisa. Essas duas características fazem dos javalis uma criatura altamente adaptável. Ao mesmo tempo, também os tornam incômodo. Há um ponto interessante. Na natureza, os lobos são o inimigo número 1 dos javalis. Embora os javalis causem grandes danos em muitos lugares, muitos danos não são causados nas áreas suburbanas da Alemanha, que são áreas com populações consideráveis de lobos. Infelizmente, os lobos geralmente não são encontrados nas principais áreas agrícolas. Isso significa que não existe um mecanismo natural para controlar seus números. Pior ainda, uma fêmea de javali pode dar à luz 2 ninhadas de 5 a 8 crias cada, o que complica ainda mais o problema populacional. Os nascimentos podem ocorrer todos os meses do ano, com a maioria das populações de javalis tendo pico de nascimentos ocorrendo nos meses de inverno e primavera. As mães javalis são muito perigosas, principalmente na hora de proteger seus filhotes, e podem machucar você. Em áreas onde a forragem é abundante, as taxas reprodutivas podem ser superiores à média. Sem tiroteio, a população triplicaria a cada ano. Biólogos da vida selvagem alertam que isto poderá atingir rapidamente um limite de área de 30 javalis por quilômetro quadrado. Esse será o fim da indústria agrícola. Os javalis são grandes e ferozes, alguns pesando até 590 libras. A sua presença na área privou as espécies nativas de fontes de alimento. Os cervos são uma das espécies que devem deixar o habitat quando os javalis chegam. Eles rasgaram arbustos e pântanos, deixando apenas solo descoberto. As plantas não estão adaptadas para resistir a esse tipo de ataque e não conseguem se regenerar com rapidez suficiente. Uma manada de javalis pode destruir um campo inteiro de cultivo em apenas alguns dias. Além disso, os javalis também são vetores de doenças, contendo muitos patógenos e parasitas. Eles defecam nos campos, deixando para trás coliformes fecais, que podem infectar e pôr em perigo a saúde humana e animal. Os conflitos entre humanos e animais selvagens atingiram níveis alarmantes em todo o mundo. A tensa relação entre o povo alemão e os javalis reflete isso mesmo. Este não é um animal fofo. Os chefes de Estado são forçados a tomar medidas para limitar a sua invasão. Ao lidar com esta espécie agressiva, existem alguns estados que permitem a caça de porcos selvagens em helicópteros. Com esta velocidade e altitude de voo, os caçadores são obrigados a ter técnicas mais avançadas. Nenhum javali fica parado. Eles devem mirar com precisão durante a perseguição. Persegui-los no chão é muito perigoso. Se não tomarmos cuidado, os agricultores serão provavelmente atacados por javalis. É claro que a caça convencional como esta ainda é mais comum.
Mas para garantir a segurança, os agricultores devem usar equipamento de proteção e armas de alto calibre. A Europa Central está a transformar-se numa terra de abundância, afirma a Federação Alemã de Caça, à medida que o clima mais quente provoca o crescimento de mais culturas. Não só os agricultores, mas os javalis invasores também adoram esta informação. Os javalis nascidos na primavera crescem extremamente bem. Não seria surpreendente se os animais selvagens crescessem saudáveis em bons ambientes. Mas mesmo em tempos difíceis, como as alterações climáticas, os javalis ainda são beneficiários. Diante de invasores brutais, proteger as plantações dos danos causados pelos javalis é um assunto sério para os caçadores. Na Alemanha, uma equipe de profissionais atribui tarefas para lidar com eles. Se os caçadores responsáveis pela restauração não conseguirem prevenir os danos causados pelos porcos selvagens, poderão ser responsabilizados pelas colheitas perdidas dos agricultores. E a multa pode chegar a dezenas de milhares de dólares. A caça é feita principalmente à noite e dura até de manhã cedo. Ao caçar, os caçadores usam diferentes métodos de atração para atrair javalis. A seiva do carvalho se espalha pelas árvores e atrai javalis para esfregar nas árvores. Além disso, algumas ferramentas como geradores de som também são utilizadas para aumentar a probabilidade de sucesso nas viagens de caça. Além disso, os safaris orientados são sempre estimulantes e populares. Neste momento, em vez de esperar a chegada do javali, o caçador controlará a caça. Eles procuraram ativamente com base nos sons emitidos quando o rebanho de javali se movia. Dependendo da velocidade e precisão, caçadores experientes podem caçar vários javalis em apenas alguns segundos. O caçador avistou um javali à frente, mirou suavemente e matou-o com precisão. Este é um trabalho apenas para pessoas saudáveis e afiadas. Ele tentou subir a colina a tempo de impedir a fuga dos porcos. Cada tiro deve ser muito rápido e preciso, para que nenhum javali possa fugir. A cabeça ou o peito são as duas posições preferidas na caça ao javali, pois podem causar maior mortalidade. É assim que os caçadores profissionais lidam com um ataque de alto dano e os resultados que obtiveram na viagem de hoje. É fácil ver carne de javali nas mesas de jantar de americanos ou australianos, países que também sofrem muitos danos com javalis. No entanto, a carne de javali na Alemanha não é popular devido à radioatividade. Os javalis são uma das espécies mais afetadas pelas consequências a longo prazo do desastre nuclear de Chernobyl. Os especialistas dizem que, ao contrário de outros animais selvagens, os javalis tendem a armazenar radiação porque aram o solo contaminado com o focinho. Independentemente disso, os caçadores ainda têm como alvo os javalis com níveis excessivos de radiação. No ano passado, trouxeram um número recorde de 640 mil javalis. E seguindo essa tendência, a quantidade de carne contaminada também disparou. A carne de javali é tão radioativa que é considerada perigosa para os consumidores. Precisa ser jogado fora e queimado. Se os caçadores levam a sério a ideia de trazer carne de javali para a mesa, eles escolherão cuidadosamente entre os javalis que caçam. Em seguida, a carne de javali é testada quanto à radiação antes do uso. Claro, eles também devem priorizar áreas com baixas taxas de javalis radioativos para a caça comercial. Na verdade, às vezes vender para o governo é mais lucrativo do que vender para lojas comerciais. A compensação da Lei da Energia Atômica da Alemanha promete dar aos caçadores um incentivo financeiro para entregarem carne radioativa de javali.